Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Papo de Química. Eu sou o professor Edson Souza. Hoje vamos embarcar em uma conversa urgente e necessária sobre as mudanças climáticas e como elas estão impactando diretamente o estado de Pernambuco. Do litoral às áreas mais secas do sertão. As transformações climáticas estão redesenhando nossa paisagem, afetando a biodiversidade, a agricultura e até o modo como vivemos. Olá Edson, Priscila, olá ouvintes. Eu sou o professor Fábio Pedrosa. As mudanças climáticas representam um dos maiores desafios ambientais e sociais do século XXI. Pernambuco, localizado na região nordeste do Brasil, enfrenta um cenário de alta vulnerabilidade climática devido às características geográficas, sociais e econômicas que o tornam particularmente sensível a essas alterações do clima que estamos presenciando no século XXI. Esse episódio é mais do que uma análise, é um convite à reflexão. Como podemos enfrentar e mitigar os impactos das mudanças climáticas aqui na nossa própria terra. Olá, professor Edson, professor Fábio Pedrosa. Oi, pessoal, sou a professora Priscila Morim e lembrando, não deixe de conferir o nosso episódio 85, onde ampliamos o olhar para falar das mudanças climáticas em escala global. É uma conversa que conecta o que acontece no mundo inteiro ao que estamos vivenciando aqui em Pernambuco. Um complemento perfeito para o episódio de hoje. Pessoal, é com grande alegria que recebemos mais uma vez o professor Dr. Fábio Pedrosa no Papo de Química, para continuarmos a nossa conversa sobre as mudanças climáticas, desta vez com um foco nos seus efeitos aqui no nosso estado. O professor Fábio Pedrosa é geólogo pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em geociências pela USP e doutor em geologia ambiental pela UFPE. É professor da Universidade de Pernambuco e da Universidade Católica de Pernambuco, onde é o coordenador do Laboratório de Inovação para Mudanças Climáticas e Sustentabilidade da rede Climate Labs. É membro do Fórum Pernambucano de Mudanças Climáticas, do Fórum de Gerenciamento Costeiro de Pernambuco e da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental de Pernambuco. Então, prepare-se para ouvir uma discussão rica, consciência, dados e reflexões que vão te fazer repensar o futuro. Te convidamos agora a dar o play e se juntar a nós nessa jornada. Let's go! Yeah! Para começar, é importante entender o que realmente são as mudanças climáticas. Quando falamos disso, muitas pessoas pensam apenas no aumento da temperatura, o famoso aquecimento global. Mas é um fenômeno muito mais complexo, certo? Exatamente, Priscila. As mudanças climáticas são um conjunto de alterações no clima da Terra ao longo do tempo. Tempo esse que nós consideramos o tempo geológico. Elas envolvem alterações nas temperaturas, nos padrões de chuva, no comportamento dos oceanos e até na intensidade e frequência dos eventos climáticos extremos. E essas mudanças podem ser causadas por fatores naturais, como variações na órbita da Terra, ou por atividades humanas, que é o que chamamos de efeito antropogênico. Mas vamos falar disso com mais detalhes em breve. Então, professor Fábio, quais são as principais causas dessas mudanças no clima? Vamos falar primeiro das causas naturais, que sempre existiram, antes de entrar na contribuição humana. Claro, Priscila, entre as causas naturais, temos os ciclos de Milankovitch, que envolvem mudanças na órbita da Terra, em torno do Sol. Também temos os vulcões, que podem liberar partículas na atmosfera, alterando o clima global, e as variações nos padrões das correntes oceânicas. Padrões das correntes oceânicas são muito importantes, têm muita influência nos padrões climáticos do nosso planeta. E também não podemos esquecer fenômenos como El Niño, que também afetam o clima global, como vimos observando nos últimos anos. Isso mesmo, mas esses fenômenos naturais normalmente ocorrem em escalas de tempo muito maiores. O problema hoje é que as atividades humanas estão acelerando essas mudanças a um ritmo alarmante. É verdade. Meu Deus. E aí entra o tal do efeito antropogênico, certo? Exato. O efeito antropogênico refere-se às mudanças climáticas causadas pelas atividades humanas. A principal delas é a queima de combustíveis fósseis, como petróleo e carvão, que emitem gases de efeito estufa, sobretudo CO2, para a atmosfera.
Além disso, temos o desmatamento, que afeta diretamente o equilíbrio de carbono, e a urbanização desenfreada, que gera o efeito das ilhas de calor nas cidades. Tudo isso contribui para agravar a situação. Você entendeu, velho? Certamente que sim. Agora, trazendo um assunto mais para perto da gente, como as mudanças climáticas têm afetado o estado de Pernambuco. Bom, Pernambuco está numa posição geográfica vulnerável. Temos áreas que sofrem com secas prolongadas no sertão, mas também temos um litoral em constante risco por conta da elevação do nível do mar. E não é só isso. Em regiões semiáridas como Pernambuco, lembrando que mais de 70% do nosso estado está na região semiárida, no chamado bioma da Caatinga, essas alterações climáticas amplificam os desafios já existentes, como a escassez hídrica. Vale lembrar que Pernambuco é o estado brasileiro que tem o maior déficit hídrico per capita. É importante lembrarmos isso para os nossos ouvintes. Nós somos o estado brasileiro com o maior déficit hídrico por habitante. A biodiversidade do estado e a própria degradação ambiental. Em Pernambuco, práticas como o desmatamento da Caatinga, a expansão urbana desordenada de alguns centros urbanos importantes do interior são exemplos claros de impactos locais. As chuvas se tornaram mais difíceis de prever, com longos períodos de seca seguidos por chuvas intensas que podem causar enchentes, como observamos em vários municípios do interior de Pernambuco. Isso sem contar as comunidades litorâneas, as cidades costeiras, como por exemplo Recife, Olinda, Paulista, Jaboatão, que correm risco de perder suas casas por conta da erosão costeira e da elevação do nível do mar. E esse é um ponto crítico, porque grande parte da população pernambucana vive nas regiões costeiras, o que aumenta ainda mais a vulnerabilidade social e econômica dessas áreas. Lembramos aqui aos nossos ouvintes que o litoral de Pernambuco, composto de várias cidades importantes, entre elas a nossa própria capital, é o litoral brasileiro mais densamente ocupado. O estado de Pernambuco contém o litoral, em todo o nosso país, mais densamente ocupado. Então, temos cidades densamente ocupadas, com muitas áreas já com problemas de erosão costeira. Cerca de 40% do litoral de Pernambuco já tem problemas hoje de erosão costeira moderada severa, como Recife, Olinda, Paulista, Itamaracá, entre outras. Então, quais são as principais consequências das mudanças climáticas para a população pernambucana? Pernambuco possui um clima diversificado, que vai do tropical ao semiárido, sendo este último predominante. As mudanças climáticas têm levado a uma intensificação da seca, redução na disponibilidade de água e aumento na frequência de eventos extremos, como chuvas torrenciais. O primeiro ponto é o impacto na agricultura. Com as chuvas mais irregulares e temperaturas mais altas, as culturas tradicionais, como cana-de-açúcar e milho, têm sido seriamente afetadas. Isso pode comprometer a produção de alimentos e gerar crises no abastecimento. É verdade. A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, cobrindo cerca de 70% do território pernambucano. Caracteriza por ser um ecossistema adaptado, por ter uma variedade de ecossistemas adaptados a uma situação de semiaridez e já em alguns locais no nosso estado de Pernambuco, somente em algumas áreas fronteiriças com a Bahia, já caminhando para um estado de aridez, com biodiversidade única e grande importância para a economia local. O aumento das temperaturas e a redução das chuvas afetam diretamente a biodiversidade da Caatinga. Esse bioma é exclusivamente brasileiro, de grande importância para a cultura regional, para a cultura estadual. Pensemos aí nas músicas, na poesia, na literatura, Como a Caatinga tem grande importância para o nosso sentimento de pertencimento, e os valores culturais do nosso estado. Precisamos lembrar disso também. Então, os problemas que a gente vem observando, já situações de desertificação em vários municípios do interior de Pernambuco e perda de importantes espécies endêmicas. Estudos apontam a redução da cobertura vegetal, comprometendo a fauna local e os serviços ecossistêmicos essenciais, como o próprio sequestro de carbono. Além disso, as mudanças no clima podem aumentar a proliferação de doenças tropicais, como dengue e chikungunya. O aumento das temperaturas cria um ambiente mais propício para a reprodução dos mosquitos transmissores dessas doenças.
E claro, não podemos esquecer as comunidades costeiras, que estão enfrentando um risco crescente de desastres naturais e migrações forçadas devido à perda de suas moradias. Você entendeu, velho? É claro. Então, o que pode ser feito para mitigar esses impactos e adaptar Pernambuco a essa nova realidade climática? A primeira coisa é reduzir as emissões de gases de efeito estufa. No Brasil, a matriz energética é relativamente limpa, com o uso de energia hidrelétrica, mas ainda precisamos investir mais em energia solar e eólica, que são fontes abundantes em Pernambuco. Planos de manejo sustentável, reflorestamento da caatinga, criação de unidades de conservação, como, por exemplo, reservas, unidades de conservação também particulares, né, chamadas RPPNs, Reservas Particulares de Patrimônio Natural, que são importantes medidas também para favorecermos o reflorestamento da caatinga. Também lembrar do incentivo a práticas agrícolas sustentáveis, também são fundamentais. Além disso, claro, programas de conscientização, educação ambiental voltada para regiões do semiárido. A educação ambiental também é um instrumento importantíssimo nesse desafio de nos adaptarmos ao aquecimento global e à mudança climática que está em curso. Devemos nos lembrar da questão da educação ambiental. Além disso, é crucial restaurar ecossistemas, voltando aqui mais para o litoral, que atuam, por exemplo, como os manguezais, que atuam com barreiras naturais contra a elevação do nível do mar e da erosão costeira. Lembrar para os nossos ouvintes a importância fundamental dos manguezais para essa temática que estamos tratando hoje, a questão do enfrentamento do nosso estado em relação às mudanças climáticas. Os manguezais têm grande importância porque eles atuam como verdadeiras esponjas naturais que podem favorecer, por exemplo, podem nos ajudar a absorver excessos, excedentes de águas pluviais, águas das chuvas e como também águas provenientes das marés mais altas das ressacas marinhas. Portanto, é importante que a população, que nossos ouvintes, tenham essa consciência da grande importância dos manguezais como barreiras naturais, como esponjas naturais que nos ajudam a enfrentar a questão da elevação do nível do mar e da erosão costeira nas cidades litorâneas pernambucanas. E não podemos esquecer das estratégias de adaptação comunitária. Algumas comunidades em Pernambuco já estão adotando técnicas de agricultura resiliente ao clima e a gestão eficiente dos recursos hídricos, o que pode fazer a diferença ao longo prazo. Bom, acho que ficou claro que as mudanças climáticas não são apenas uma questão ambiental, mas também um desafio socioeconômico. A boa notícia é que, com ciência e planejamento, podemos mitigar seus impactos, precisando também nos adaptarmos ao que está acontecendo. Lembrar também que precisamos também cobrar mais das nossas autoridades, do poder público, dos governos, em todas as suas esferas, os municípios, governo estadual e federal, para que eles possam se alinhar, somar esforços. O desafio é muito grande para o enfrentamento às mudanças climáticas. Então, agradecemos aqui. Deixe seus comentários no final do episódio. Tchau, tchau, pessoal. Grande prazer estar aqui com o nosso querido amigo Edson. E até a próxima, pessoal. Em Pernambuco, temos potencial para ser referência na adoção de energias renováveis e em projetos de adaptação climática. Mas isso só será possível se houver colaboração entre governo, empresas e a sociedade civil. Gente, muito obrigado por nos acompanharem. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. E também não podemos esquecer do nosso papel individual, desde reduzir o consumo de energia até apoiar políticas públicas ambientais. Todos nós podemos fazer a diferença. Lembrando, pessoal, compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. E se você tem dúvidas ou quer sugerir algum tema para os próximos episódios, não deixe de mandar uma mensagem para podcast@papodequimica.com. Tchau, tchau, pessoal!